Ei, voltei! Tudo bem, professores de jazz? Como que você trabalha a criação de uma obra? Vai começar uma obra nova. Vou começar a coreografar. Como é que você faz? Primeiro dia de aula, vamos lá. Chegou os alunos, já fizeram a aula. Primeiro dia de composição coreográfica. O que você vai fazer? Vamos lá? Vamos por esses itens? Vou te ensinar a organizar isso daí. Primeira coisa, eu normalmente coloco eles sentados. Antes disso, eu tenho que pensar que para eu apresentar uma obra que eu queira coreografar, porque eu já tenho que estar com tudo blifado, eu tenho que ter um tempo um pouquinho mais extenso em sala de aula. Então não adianta eu querer passar em 15 minutos o que eu quero e começar a montar, porque não vai funcionar, tá? Então eu sempre deixo para apresentar o que eu vou construir num dia que eu possa dar uma aula e que eu tenho um tempo um pouquinho maior para começar a estruturar essa composição, essa obra. Então normalmente eu venho com tudo blifado, sento todos, apresento a minha proposta, né? Isso a gente chama de laboratório, tá, gente? Isso é um laboratório. Apresento a proposta para esses bailarinos, mostro a trilha sonora, peço para que eles normalmente fechem os olhos e sinta, escuta, porque se a gente abre o olho, um olha para o outro, então eu peço para eles fecharem os olhos, escutarem essa trilha sonora e aí eu explico o que vai ser desenvolvido, o que eu pensei durante a obra. Às vezes o que acontece é que no meio dessa composição, no meio que a gente está desenvolvendo essa obra, ela às vezes vai para um outro caminho e tudo bem. O que eu preciso é ter uma organização de pensamento, o que eu quero exatamente para essa obra, o que eu quero passar, lembrando que coreografar é uma escrita, então eu preciso que esses corpos que estejam em sala de aula, a hora que subir ao palco, eu entenda aquela obra, né? Quando uma pessoa vai assistir, ela olha e fala, uau, que maravilhoso, eu entendi, aquilo lá significa uma flor, enfim, tá? Então eu tenho que pensar nisso. Apresento essa trilha sonora, apresento esse briefing. Se eu tenho um release esboçadinho, eu sempre coloco para eles. Coloco em que lugar, em que atmosfera eu quero estar para começar a coreografar. Eu nunca entro numa sala de aula e falo 1, 2, 3, 4, nunca, gente. Eu primeiro blifo tudo, organizo o que eu quero. Às vezes eu até chego a pensar num figurino. Normalmente, quando eu entro com esse briefing em sala de aula para eles, para apresentar o que eu quero, o que eu vou desenvolver, eu chego até com um pensamento de um figurino e até da cor, porque a cor já faz parte daquele contexto, o figurino vai compor essa obra, a iluminação vai compor essa obra, tudo vai compor essa obra para que ela fique rica, para que seja a escrita realmente do que você quer. Então eu já explico, porque tudo isso são informações que esse corpo vai receber e na hora que a gente colocar eles em pé para fazer esse laboratório, eu tenho certeza que isso vai desenvolver melhor, tá? Então pensem nisso, quando for começar a coreografar, vá para a sala de aula, pensa nesses itens que eu passei para vocês, eu tenho certeza que organizando e passando tudo isso, isso vai ficar mais claro para o bailarino. Ok? Aí sim a gente começa. Normalmente eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma turma avançada, normalmente eu já deixo uma meia luz, porque a meia luz ela te coloca num lugar que não tem um pouquinho de vergonha. É normal o bailarino ter, tá, gente? Normalmente o bailarino é tímido, né? Ele não tem... Normalmente ele é tímido, até porque a hora que chega no palco ele faz tudo o que tem que fazer. Então eu coloco uma meia luz e já vou falando para ele, criando essa atmosfera e esse lugar que eu quero que ele esteja. E ali a gente talvez construa um início, ou faz com que ele entenda esse lugar, faz com que essa dramaturgia chegue de uma outra forma. Eu busco coisas
Não funcionou, Monique, não tá funcionando. Tá, então eu tenho que buscar informações. Por exemplo, eu vou criar uma coreografia sobre saudade. Tá, um exemplo. De repente, fazer com que eles escrevam se tem uma saudade de alguém, ou traz uma foto, ou traga algo que tenha cheiro, ou traga algum acessório que traga saudade. Através daquele objeto, você vai conseguir fazer com que esse bailarino chegue na dramaturgia que você queira. Então pense nesses caminhos, tá, gente? Para que vocês possam chegar. Não é só chegar numa sala de aula e fazer passos. Não é isso, gente. É além disso, tá? É a alma, é o sentimento. E para isso, a gente precisa criar essa atmosfera para que esse bailarino entenda. Ele não vai entender se você não explicar isso para ele, certo? Então fique uma dica. Crie esse ambiente, crie esse lugar, traga ele para a sala de aula, traga ele para perto de você, porque eu tenho certeza que o resultado da tua obra, a hora que você colocar os passos que tem que ser colocados, isso já vai sair com outro tipo de estética, porque ele estudou, ele sentiu, ele estava ali no laboratório com você, criando aquele lugar. Então vai ser muito mais fácil para ele poder entender, tá? Pensem nisso, que eu tenho certeza que é uma dica bacana para que você comece a trazer esse bailarino para perto. Ele vai entender esse lugar, a importância do lugar dele e a sua importância dentro de uma obra. Sem vocês dois, nada acontece. Ok? A gente se vê.